Viver no passado, voltar para o passado, relacionamentos tóxicos podem influenciar para ter ansiedade no futuro? O que fazer? Com certeza, com certeza. Você está vivendo nosso cérebro ele não sabe o que que é o hoje, o agora, o depois. Se a tua imaginação está lá, você está sofrendo. Se você está trazendo todas as suas relações tóxicas na sua mente hoje, você está vivendo elas de novo. E de novo, e de novo. Você está acordando com elas, você está tomando banho com elas, tomando café com elas, e você está sofrendo o dia inteiro. O que fazer? Primeiro, perdão. Se você está pensando demais nisso, é porque você está preso lá. Você tem que sair de lá. O que está te prendendo lá? Emoções negativas. Emoções são como nós, né, essas emoções negativas. Tá fazendo com que você esteja lá. Então, tire o peso das suas costas, perdoe, ressignifique, se for mais fácil para você ressignificar, né, porque tem pessoas que só perdoam ressignificando. Dá um sentido para isso, entende que cada pessoa só dá aquilo que tem. Se a pessoa te fez mal, era isso que ela tinha para dar e tá tudo bem, tem a ver com a criação dela, com os traumas dela, tem a ver com ela, mas você quer seguir a sua vida. Então você tem que tirar essa carga de você, porque o fardo tá muito pesado, tá muito pesado. Com certeza você se sente muito cansado. E aí você pensa assim: "Poxa, isso drena a tua energia a um ponto de você não querer nem um novo relacionamento, ou você ter medo de um novo relacionamento". Por quê? Porque você ainda tá com os teus ex, É, você total. ainda tá lá. Essas coisas ainda estão te sugando, então tá muito difícil de você seguir. Tira todas essas cargas através do perdão, faz o exercício do perdão, volta lá no vídeo, vê, vai ficar gravada a live. Faz esse exercício, se liberta disso, se perdoa, porque provavelmente você também tem muita culpa, sente culpa por pensar assim: "Nossa, como eu fui ingênuo, como eu fui, como que eu pude cair nesse golpe talvez, né, como que eu pude ficar tantos anos ali". Se perdoe e entende que cada um só dá aquilo que tem e decide seguir a tua vida. É isso. E eu acredito muito que, como a pergunta dele é, tipo, como que viver no passado, como é que é? Era de um relacionamento tóxico no Enfim, passado. mas eu acredito que enquanto você não se reconciliar com o seu passado, você vai sempre ter medo do seu futuro. E ansiedade nada mais é do que medo do futuro. Quando a Hum. gente tem ansiedade, é porque a gente está preocupado e com medo daquilo que ainda não aconteceu, É excesso né? de futuro, e a depressão é excesso de passado. Exato. Então, se você não se reconcilia com o seu passado, automaticamente você tem medo do que pode acontecer no futuro, isso te gera ansiedade. E isso vem para outra pergunta, que é como ajudar alguém que está com ansiedade. Eu acho interessante uma coisa, né, nisso, Vai lá. de, investir na mudança de mentalidade, de se desprender um pouco do passado. O quê? Vou dar exemplo, né, também a condição financeira não é igual de todos. Uma viagem é muito interessante, uma viagem ou mesmo no seu estado, tem lugares incríveis aonde você mora que você nunca viu na vida e você nunca foi. Vai num lugar diferente, talvez uma vez no ano. Tenta investir em algo diferente para você fazer, que isso mano, a cabeça quando a gente volta de uma viagem ou de qualquer lugar, a gente nossa cabeça parece que tem um estalo diferente. É. A gente começa a pensar em outras coisas. E aí, às vezes, até a situação ruim do passado começa a não fazer tanta parte. Não sei, para mim Não, é verdade. Só que a gente tem que só tomar um cuidado, e as pessoas também têm que entender que existem pessoas que estão num ponto que já não conseguem fazer praticamente mais nada. Já estão presas num nível que já não depende mais delas, né. É naquele ponto, tipo assim: "Cara, eu não consigo sair do lugar, já não sei mais o que fazer", né. E aí entra a ação de Deus, aí entra a ação do divino. Mas uma coisa que eu sempre recomendo, eu sou testemunha da corrida, né, eu sempre falo: "Põe o tênis e vai correr". Resolve a maioria dos nossos problemas, e é de graça. e é E de nem e se graça. não tiver tênis, vai descalço. Inclusive Cara, faz bem para as é uma coisa articulações. interessante, eu vi até no livro O Milagre do Amanhã, esse lance da corrida. É interessante, um cara estava endividado, é uma pequena história, o cara endividado, não sabia mais o que fazer, enfim, ele começou a acordar cedo, acordar antes do sol nascer. E aí ele começou a ter estalo na vida dele de algo, ideias novas e tudo, e ele começou e tem uma frase muito maneira, que o pôr do sol é para todos, mas o amanhecer é só para quem tem forças. É isso.
É verdade. Não é para todo mundo. Só que aí vem aquele papinho, né? Ah, então pra ficar rico eu tenho que acordar cedo. Não é isso. O que eu É. acredito é que a partir do momento que você se dispõe a fazer algo que é difícil e se desafia, outros desafios maiores se tornam mais É fáceis. isso. Então você consegue fazer coisa que antes você não conseguia fazer. Eu, quando corri minha primeira meia maratona, eu cheguei morto. Eu, tipo assim, é cãibra pra todo lado e eu parecia um pinguim chegando na linha de chegada. Horrível. Mas eu pensei, cara, se eu corri Você 21 conseguiu. quilômetros sem parar, eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Então acho que é isso que chega o ponto de você acordar cedo, sabe? Você se Você acordar desafiar, né? cedo, se desafiar e se evoluindo, né, nessa relação e realmente entender que você é capaz de fazer muito mais do que você imagina. É, a gente falou pouco sobre o Sobre o pilar, corpo, né? sobre o corpo, mas isso que você falou é realmente. Por exemplo, ano passado, eu comecei a fazer balé Top. com 20, na época, pronto, 27, né? As articulações já tá tudo dura. Era um sonho que eu tinha desde criança, que é uma coisa que desbloqueou, assim, na minha cabeça, e eu percebi que Deus estava me dando essa oportunidade, né? Isso era uma dor que eu tinha, que eu não sabia. E desenvolvimento pessoal é isso, gente. Uma hora você tá bem, outra hora você pensa: "Opa, eu acho que eu tenho um trauma de infância aqui, tem um problema aqui". As coisas começam a desbloquear em camadas, né, como Uhum. uma cebola. E aí eu descobri e falei assim: "Eu tenho uma dor aqui", né. Eu tinha, nossa, a minha família era muito pobre e a gente não tinha condição financeira para mim fazer isso. Só que do lado da minha escolinha, isso eu tô falando, gente, do pré, tá, do prézinho, acho que eu tinha o quê? 5 anos de idade. Então olha como as memórias Fica gravado, né? ficam gravados. Tinha 6 anos, era bem pequenininha. E eu lembro que a professora foi lá e falou assim: "Ah, a gente vai usar essa sala aqui do lado para começar a fazer". Então ele mandava o bilhetinho para os pais, e eu olhei aquele bilhetinho e eu falei assim: "Meu pai e minha mãe não têm dinheiro para isso, não vai dar". Aí eu dei para eles e eles falavam assim: "Pronto, não dá". Era uma mensalidade cara na época. E eu não fiz. Só que às vezes eu pedia pra ir no banheiro, e eu passava na sala, assim, e como eu era pequenininha, eu ficava olhando, assim, pelo vidro, me esgueirando pra poder ver as menininhas. E aquilo me formou uma dor, sabe, de: "Eu não posso, isso não é pra mim". Eh, de enfim, uma coisa, assim, de uma escassez de: "Isso não é pra mim, isso é para os outros". Me formou uma dor. E se passaram anos, eu nunca percebi isso. E numa conversa do telefone com uma amiga, parece que me caiu uma ficha, eu falei assim: "Nossa, eu tenho uma dor aqui, eu preciso resolver isso". E no mesmo dia eu peguei e falei assim, fui numa escola, descobri que tinha uma perto da minha casa, eu nunca tinha visto, tinha uma perto da minha casa. Fui lá, fiz a minha matrícula e comecei a fazer. E eu não sei explicar, mas eu me sinto tão feliz lá. É como se a criança tem a ver com a cura da criança, né, eu me sinto tão feliz, é como se fosse realizar, assim, um sonho, e é muito difícil, É, o corpo. E aí vem aquela coisa de se eu consigo fazer isso, eu consigo fazer muito mais. exato. Muito bom. Começa a desafiar. Eu queria É. trazer só uma coisa disso. Mano, o programa é seu também. Não, Fica Fica à à mas vontade. vontade. é engraçado de saber que, para começar, alguém precisa acreditar, né. Eu desde o meu início, eu sou músico, né, a minha mãe acreditou em mim, foi a mulher que me deu o meu primeiro violão, e daí, mano, eu desbravei. Se eu consigo tocar um violão, eu consigo tocar qualquer É, instrumento. Hoje, graças a Deus, toco mais de 7 instrumentos, pô, 8 e top. foi andando. Mas É é, isso, tudo tem um início.